Agora, até dando esse gancho sobre essas questões das emendas, né? A gente viu aí, por mais que tenha este acordo, né, tenha sido firmado, tenha sido feito, a gente sabe que isso teve e vai ter aí um custo político forte e grande para o executivo, né? Diante dessa necessidade, até mesmo ali que você muito bem pontuou, né, da possibilidade desse jabuti ser colocado no texto, tanto do JCP, CSLL, que traria aí esse otimismo melhor para as contas públicas, tem essa resistência por parte do Legislativo em relação a esta questão. A gente até viu isso anteriormente, ser levantada essa discussão e causar aí um impacto dentro do Legislativo. Diante de toda essa, desse novo cenário que se figura em relação entre os poderes, principalmente tem essa convocação que o Pacheco vai fazer dessa sessão no Congresso para votar essas novas regras de emendas após esse acordo. Como que você enxerga, de fato, esse custo político, esse capital político do Executivo, principalmente nessas necessidades de aprovações de pautas que são sensíveis ali para os parlamentares? A reunião vai ser agora às 11 horas da manhã, uma reunião marcada, e vai ser uma reunião mista com deputados e senadores justamente para tratar esses temas das emendas. Eles alegam, o Supremo Tribunal Federal, junto com o governo, que ela tem que ser dada mais transparência. E aí o Congresso diz que essa questão da transparência não seria um problema. O problema é a demora do recurso em passar pela aprovação do governo e seguir os ritos normais de envio do dinheiro. Somente depois de um plano onde as prefeituras e o governo aprovarem no governo federal que poderia enviar o recurso. As emendas PIX elas já vão direto para a conta da prefeitura e do estado. O que o governo alega é que eles não têm controle em quais projetos, obras e para quem está sendo gasto esse dinheiro. E aí o Congresso alega que se tiver que voltar ao rito normal, esse dinheiro vai demorar a chegar ou não vai chegar. Sempre, Paula, pautando pela transparência. E eu, como brasileiro, a transparência ele é importante para saber para onde vai os nossos impostos. Porém, nós temos que desmembrar ela em várias partes, que não é esse o ponto principal, e sim o poder que o governo Lula tinha, Lula 1 e 2, nos 2 primeiros mandatos, quando você aprovou a minha pauta, você votou de acordo com o que eu te pedi, eu vou liberar essa emenda para você. Hoje o governo ele não tem mais esse poder, porque a emenda ela é impositiva, ou seja, obrigatória a ser liberada para os congressistas. Então o governo não tem mais, Paula, falando aqui de uma fala popular, não tem mais aquele toma lá da cá. Você votou de acordo com o que eu queria, aprovou o meu projeto, agora eu libero o seu dinheiro. E quem não votou, foi contra o governo, não vai ter esse valor a ser liberado. E é essa a discussão dali que o governo faz no Supremo. Outro ponto, Paula, que a gente pode também trazer dessa decisão das emendas PIX é que nós temos um Supremo Tribunal Federal muito mais próximo do Poder Executivo em tomar as decisões e talvez até fazer alguns acordos na decisão, o que a gente não vinha no governo anterior, do governo de Jair Bolsonaro. O STF geralmente batia muito de frente os dois, tanto o Executivo quanto o Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal. Então agora o Congresso ele está com um pouco de receio com essa famosa dobradinha sendo colocada entre o Supremo Tribunal Federal e também o governo. Posso trazer aqui mais 2 pontos que estão em discussão no Supremo e foram aprovados. A questão do marco das terras indígenas, por exemplo, e a questão da lei de drogas, que foram colocadas. E com isso nós temos mais 2 temas sensíveis no Congresso que não deve ir para frente por enquanto, que é a PEC de limitação das decisões, a PEC das decisões monocráticas, ou seja, somente colegiado, e também das decisões aprovadas na Câmara, que foram aprovadas nos últimos 5 anos, que o Supremo Tribunal Federal não poderia falar. E aí o governo, por exemplo, entra em outros temas que estão em discussão na Câmara e o Supremo Tribunal Federal vai falar sobre eles. Então, ou seja, Paulo, nós temos vários problemas ali onde o Supremo Tribunal Federal ele quer adentrar nas discussões e a própria Câmara já está participando nesses últimos ciclos. Isso traz um pouco de receio sobre a verdadeira independência, por exemplo, dos poderes. Nós podemos citar o projeto, por exemplo, que vai taxar o ITCMD sobre PGBL e VGBL. Esse está no segundo projeto com o Lira, que prometeu votar essa semana e adiou,
provavelmente vai colocar o ITCMD junto da reforma tributária, e o Supremo Tribunal Federal parou agora de votar porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista, porém está sensível a aprovar a não pagamento do imposto do ITCMD. Então, olha, uma discussão que está em pauta na Câmara para um lado e no Supremo Tribunal tendenciando para outro. Então, ou seja, mostra a independência dos poderes? Não. Mostra, pelo contrário, que os poderes não estão chegando num consenso e um está adentrando sobre o outro. Quando o Supremo Tribunal resolve legislar, que é o caso do ITCMD, e não somente julgar, ele poderia falar, olha, eu não vou julgar agora, a Câmara está discutindo, eu vou seguir o que a Câmara fala. É o caso do marco da terra indígena, o caso da lei de drogas, que foi aprovada agora sobre a questão da quantidade e outros fatores ali, está em discussão, perdão, a saidinha, Paula, perdão, aqui só me recuperando, aqui a saidinha dos presos que foi aprovado. A lei de drogas está em discussão, eu inverti aqui. A saidinha foi aprovada, o governo foi lá e vetou, a Câmara derrubou o veto e o Supremo vai discutir de novo sobre. Então, nós temos ali um problema entre os poderes e a questão das emendas PIX, Paula, é só uma gota num lago que vai se formando um outro problema futuro nas decisões do Congresso Nacional versus STF. Maravilha, Anderson, muito bem pontuado, trazendo aí visões, análises claras aqui pra gente. Quero agradecer, obrigada pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Paula, pelo convite e aos telespectadores da BNC sempre à disposição. Obrigada, grande Anderson Nunes, trazendo aí visões importantes para a gente. Vendique, vou até aproveitar esse gancho aí no final, né, do Anderson ali, pontuando muito bem os embates entre o Legislativo e o Judiciário especificamente, né? A gente viu ali, em alguns momentos, essa tensão ficando maior, mais forte. Veio esse acordo aí sobre a questão das emendas, mas a gente tem essa sensação de que ainda é muito sensível esse relacionamento, vamos dizer. O Anderson pontuou muito bem até o pedido de vistas agora do Gilmar Mendes, de uma discussão que está sendo feita também dentro da Câmara. Foi um acordo mais para inglês ver? A minha leitura, como eu disse semana passada aqui, aliás, na segunda-feira, não foi nem para inglês ver. Foi para tentar colocar os panos quentes e não aconteceu nada. Continua todo mundo querendo o seu quinhão. O grande problema do Brasil é que nós temos uma Constituição que ela não nos serve mais. Na verdade, ela nunca nos serviu. Nós temos uma crise constitucional e política onde não existem definições objetivas a respeito das atuações de cada um dos poderes. O Supremo talvez seja o grande problema, porque o Supremo nunca foi definido como uma corte constitucional, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, onde o Supremo tem responsabilidade por decidir sobre a constitucionalidade ou não de decisões que acontecem ou pelo Executivo, ou pelo Legislativo, ou nos Estados, se infringe ou não a Constituição Central. Então é isso que falta no Brasil. Seguido, que é uma derivada direta dessa Constituição de 88, do federalismo fiscal. Se a gente tivesse devolução de poderes para os estados e municípios, onde as pessoas de fato vivem, e a gente atuasse de uma maneira onde os estados e municípios fossem responsáveis por taxar, criar os impostos mais relevantes, com exceção do imposto de renda federal, a gente teria muito menos problemas e embates. E isso fomentaria uma competição entre estados, que é muito sadia, para que a gente pudesse trazer a atenção tanto de pessoas que pudessem se mudar de estados, porque acreditam mais naquele pacote, na cesta de produtos que o Estado oferece, assim como empresas. A gente não acredita, o Brasil padece de um problema que a gente não acredita em mercado de nenhuma forma, nem no mercado político, na competição entre estados e municípios para trazer cabeças pensantes, investidores, etc. E a gente não acredita em mercado na nossa economia, que a gente é muito fechado. Então, voltando aqui ao fio da meada, o problema é a Constituição, que não nos serve mais, talvez nunca tenha nos servido. Divisão entre os poderes, ela não é clara, objetiva. Problema central está na Suprema Corte, que não é uma corte constitucional, então ela dá pitaco em tudo.
inclusive naquilo que ela não tem competência, porque ela não conhece, tá certo? Uma corte demasiadamente poderosa frente aos outros poderes, tem uma atuação como poder moderador, que não é constitucionalmente a sua outorga de poder, e existe esse grande problema, né, entre o poder legislativo e o poder executivo, que se acostumou com a troca de favores que deu início e nos levou àquela situação caótica do mensalão, né, que é altamente contrário ao republicanismo. Antiqui, depois eu tenho até outras questões relacionadas ao judiciário para a gente debater aqui, especialmente essa situação aí entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, mas daqui a pouquinho deixa eu ir direto com o Maurílio, que está me chamando aqui para a gente atualizar